Boa noite. Hoje, nosso objetivo é fazermos reflexões de aspectos que circundam e, ao mesmo tempo, complementam ou até compõem a vida de cada um de nós que estamos aqui. Em especial, hoje, a humanidade atribui a um dia a ser lembrado coisas que, nas gerações futuras, quando olharem para a nossa geração, para o momento atual, dirão que nós fazíamos obviedades, né? Como comemorar um dia em específico para lembrar da luta histórica da mulher para uma sociedade justa e equilibrada. Historicamente ou culturalmente, nós atribuímos a Deus, nosso Criador, uma figura paterna, muito por influência dos séculos da Bíblia judaica, o que nós chamamos de Velho Testamento, onde a presença de um Deus é uma presença paternal no sentido da força, da imposição, das broncas coletivas, quando os judeus eventualmente percebiam que deixavam de cumprir uma ou outra das tarefas a eles incumbidas, né? Então é uma figura forte, temerosa em muitos casos, eminentemente masculina na Idade Média, essa figura do Deus poderoso, até nós irmos entendendo o seu maior intermediário que mandou para nós, para servirmos como modelo e guia, que é Jesus, de que este Deus que nós fizemos em conta na nossa mente, culturalmente, nos últimos mais de 20 séculos, e até mais, não é exatamente a força criadora como nós imaginávamos. Há um outro lado generoso, bondoso, justo, presente na vida de todos, um lado maternal, carinhoso, que se atribui a Deus, e que a gente, focado atavicamente essa visão antiga, temos dificuldade de imaginar um Deus mãe, um Deus próximo a quem nós podemos recorrer em qualquer ou a qualquer instante. Quando Kardec abre a pergunta de O Livro dos Espíritos, que é a primeira obra, que abre a doutrina que nós abraçamos como modelo de vida, e pergunta: que é Deus? Muita gente, evidente, que já estudou isso e estuda ainda, porque Kardec começa a pergunta despersonificando, né? Ao invés de quem, uma pessoa, como nós imaginávamos, para colocar uma postura de quê? Então, algo que a gente ainda não compreende. E a resposta milenar dos Espíritos é toda no feminino. É inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nesse sentido, nosso objetivo é entender que cada um de nós fomos criados por esse Deus Pai ou esse Deus Mãe, não importa a morfologia que a gente faça na nossa cabeça, a nossa pequenez ainda tem suas limitações de compreender a natureza de Deus. O caminho que nós temos para compreender é Jesus, que disse que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Os Espíritos nos ensinam que conforme a gente vai entendendo essa mensagem do Cristo e vai evoluindo, e o sentimento, e o amor é o sentimento por excelência, aquele que não guarda preconceitos, não guarda mágoas, não guarda melindres com ninguém e por ninguém, aquele que, talvez como a frase aqui de Joana de Ângeles, né, aprende a converter o mal que te fazem do bem que possa fazer, né? Esse sentimento de amor que a gente está tateando a aprender é o que faz evoluir no universo a nossa capacidade de entender este Deus criador, esse Deus criadora de todas as coisas. E ao irmos entendendo isso lentamente, a gente vai percebendo que não há órfãos no universo, de que ninguém está só. Se nesta noite há aqui companheiros, amigos, amigas que se sentem só, abandonados pela vida, ou pelos outros, ou por si mesmo, saiba que não está. Ao final
do encontro de hoje, nós queremos focar num dos aspectos que compõem a vida de cada um de nós, que tem a ver com o espírito protetor que cada um de nós tem. Dizem os espíritos que esse é o nosso treino de mediunidade. Nós estamos treinando a nossa mediunidade, dizem os espíritos protetores. Todos nós, da onde vem a assertiva de Kardec, que todos nós somos médiuns, que todos nós, inexoravelmente, não há como escapar, porque esta é uma lei natural, como a gravidade, como o eletromagnetismo. É uma lei que Kardec vai questionando lá quase a questão 500 do Livro dos Espíritos. Nós queremos trazer aqui, pedindo licença para ler a mensagem, as respostas, que são das poucas assinadas pelos Espíritos, neste caso São Luís e São Agostinho. Mas vamos em frente então, entendendo, né, da criação divina, desde a criação do universo, a ciência está tateando para entender onde é que entra a questão da vida aí. Alguns cientistas, assoberbados pelo seu próprio orgulho, dizem que a ciência já definiu que a vida foi criada por acaso, um conjunto de elementos químicos em determinada pressão e temperatura, e a vida foi criada. Mas com toda a tecnologia que nós temos hoje, capaz de fazer fissão no átomo e criar uma bomba nuclear, nós não somos capazes de criar vida em laboratório. Não somos. A ciência recentemente conseguiu criar um começo de enzimas sintéticas, que seria um primeiro passo, mas ainda há anos-luz de distância de tudo que a vida precisa para se constituir como viva, como aquela primeira célula viva. E o que nós queremos dizer, então, aos amigos, aqui o objetivo não é entrarmos num detalhe da biologia evolutiva do Espírito André Luiz e Emmanuel, que por Chico Xavier escreveram sobre isso obras belíssimas. O objetivo aqui é cada um de nós entender o seu papel no universo, elevarmos a nossa autoestima. Do ponto de vista físico da ciência, e mesmo André Luiz, falando por Chico Xavier, do livro Evolução dos Mundos, eles dizem que toda a matéria criada no seio das estrelas, os elementos químicos todos, e nós gostamos de falar sobre isso, volta e meia, nesses exemplos, né? Os elementos atômicos que compõem o universo, o ferro, estão compostos ou compõem o nosso corpo físico. O ferro do nosso sangue, o cálcio dos nossos ossos, foram elementos criados em explosões estelares. Então, o astrônomo Carl Sagan diz que nós somos poeira estelar, pedaços de estrelas. Então, é passada a hora da gente valorizar cada segundo de vida que a gente tem e que a gente está tendo. E se pode dizer, mas diante das dificuldades que eu estou tendo, como posso tirar proveito da vida assim? E a compreensão é exatamente essa. Deus, esse nosso Pai, essa nossa Mãe, te coloca obstáculos e dificuldades que foram, na verdade, impostas por você mesmo. Talvez em vidas anteriores, em outras tentativas. E agora Ele está do seu lado. Na verdade, os espíritos protetores que trabalham em nome de Deus estão do seu lado, te ajudando a superar essas dificuldades e essas barreiras. E é dessa superação que virá o aumento da tua tranquilidade, da tua felicidade e da tua paz. Muito bem. Vamos nós um. Peço licença para ler André Luiz e Chico Xavier, dizendo que é assim que dos organismos monocelulares, aquelas primeiras células, aos organismos complexos, em que a inteligência disciplina as células, colocando-as a seu serviço. O ser viaja no rumo da elevada destinação que lhe foi traçada do plano superior, tecendo com os fios da experiência a túnica da própria exteriorização, segundo o molde mental que traz consigo, dentro das leis de ação, reação e renovação, em que mecaniza as próprias aquisições. André Luiz tem, neste livro especial, comentários que são muito científicos, são pouco fáceis de serem compreendidos numa primeira leitura. Há alguns anos a gente lê esse livro e finge que entende os parágrafos. Então a gente põe na palestra, lê, e fica esperando as pessoas entenderem. Porque, né? A beleza daqui
que André Luiz que fala que desde a criação da primeira célula, ele chama de princípio inteligente rudimentar. Os espíritos chamam nós, espíritos, os espíritos luminares que escreveram a Kardec, chamam que nós, espíritos, somos os princípios inteligentes do universo. Mas a célula é o princípio inteligente rudimentar. Ela e você, elas todas compõem o ser único, mas não um ser único que a ciência só vê, que é a biologia, o ser biológico. Temos também as células que são do nosso corpo espiritual, que fazem par e passo. É isto que falta a ciência descortinar, para entender que a sede da cura, ou a sede das doenças, ela é espiritual e somatiza no corpo. Quando você guarda ressentimentos, melindres, raivas, frustrações, ódios, julgamentos, padrões vibratórios que não tendem ao equilíbrio, que não tendem à paz, eleva a voz, se irrita. Todas essas ocorrências, acumuladas ou não, interferem no teu corpo físico, mas a origem é exatamente espiritual. É o ser que pensa, é o espírito. O cérebro é este conjunto de células que foram, ao longo dos milênios, dos séculos, preparadas de tal forma para abrigar você dentro deste seu corpo, fazendo as reflexões que você precisa fazer. E aí que está a beleza dessa frase. Noutra, o Espírito Emmanuel fala na obra Caminho da Luz, que o corpo é para o homem santuário real de manifestação, obra-prima do trabalho seletivo de todos os reinos em que a vida planetária se subdivide. Da sensação à irritabilidade, da irritabilidade ao instinto, do instinto à inteligência, e da inteligência ao discernimento, séculos e séculos correram incessantes. A evolução é fruto do tempo infinito. Nós estamos no processo de evolução, tentando não ser dominados pelos instintos, pelas nossas reações, sabe, no trânsito, no mercado, na fila, nas contas, na vida, na família. As reações que são sempre instintivas, como os animais têm, a nossa função é nos distanciarmos dessas reações instintivas, agressivas até, que muitos dos animais manifestam. O nosso caminho de evolução, de jornada para Deus, é exatamente domar esses instintos que nos plugam os animais. De toda ordem. Entender que a vida material é um meio para a tua evolução da vida espiritual, não um fim em si, que nós, professores dessa área de administração, por muitos anos ficamos ensinando os alunos. Faça o curso de administração, usa terno e gravata e atinja o sucesso. Esse é o objetivo da vida, o sucesso financeiro. Os intervalos de YouTube, o que tem de propaganda dessas de investimento capital, que você tem que atingir o sucesso financeiro, como se esse fosse o objetivo da vida. Ora, a vida é muito mais complexa e bela para que reduzamos os seus objetivos a somente conquistas materiais. Isso não faz ninguém feliz. Mais uma de André Luiz, para encerrarmos a parte aqui científica da fala deles, dizendo que o corpo espiritual que modela o corpo físico e o corpo físico que representa o corpo espiritual constituem a obra de séculos numerosos, pacientemente elaborada, em duas esferas diferentes da vida, a se retomarem no berço e no túmulo com a orientação dos instrutores divinos que supervisionam a evolução terrestre. Então, até aqui, essa observação que compõe a tua vida, essa tua essência espiritual, não física. Vou pedir licença aqui, por exemplo, pessoal. Né? Há muitos anos atrás, nós jovens pudemos ter a chance de viajar por alguns anos com o médium Raul Teixeira, de Niterói, um amigo de Divaldo Franco, escritor, médium psicográfico, especialmente dos livros. E ajudava na produção dos livros, enquanto ele se concentrava, ia psicografando, eu ficava tentando não pensar besteira e separando as folhas, sabe aquele papel? Você fica tentando, se limitar. Meu Deus, como eu sou limitado, não consigo nem me concentrar nessa hora. Ele lá psicografando, quando eu vi, estava pensando assim, puxa vida, tem que fazer tal coisa. A falta de zelo com o mínimo. Né? E numa ocasião, depois de uma palestra, jantando numa família
que abrigava em Rio Negro, aqui na divisa com o Paraná, com Santa Catarina, na mesa. Ele olha para as pessoas e, falando sobre mediunidade, ele conta um dos episódios. Raul Teixeira, que hoje é um querido nesta vida, num corpo belíssimo, negro, de olhos verdes, e ele dizendo que, numa comunicação mediúnica, ele foi sentindo a presença de um espírito que iria se manifestar naquela noite. E sentia alguém dizendo, Daniel, e me olhou porque o nome era igual ao meu, apenas isso. Mas isso ele disse lá na vez da França, no século XIV, XV, ele foi tentando rememorar. Ele se viu numa casinha de madeira e este amigo dele chamando ele, que se chamava então nessa vida Daniel. Raul Teixeira contando isso para os amigos. Um francesinho de cabelinho batidinho, igual nos filmes, mostrando que a reencarnação te coloca em posições sociais diferentes, em raças diferentes, porque nós somos um só. Hoje nós estamos nessa posição, mas tivemos nesta outra no dia de ontem, e teremos outra amanhã no meio da sociedade. Evoluímos em todas as partes, em todos os cantos, os rincões, em diversas nacionalidades. Alguém de vocês já não sentiu que tem facilidade incrível para uma língua e nunca soube de onde? Já para uma dificuldade incrível, né? Bloqueios, que são reminiscências, como Platão dizia. E Raul termina então dizendo isso, né? Quando vai chamando Daniel e ele se vê, a comunicação se dá. Foi um jeito que os espíritos protetores da casa, da CEF, lá em Niterói, fizeram para que este antigo espírito amigo de Raul, que ao longo da caminhada se desvirtuou e se separou da família espiritual, pedia agora ajuda de qualquer maneira, e o médium Raul Teixeira, este antigo amigo, foi um instrumento desta caridade, mostrando que a vida acontece de maneiras sucessivas em muitos lugares. Mas esses exemplos todos só têm validade quando nós nos amparamos neste nosso modelo e guia. E aqui queremos dar um outro aspecto da vida que nos compõe. Nesta passagem, que nós já contamos aqui na casa, quando Jesus, andando já muito cansado, faz um desvio, entrando na região da Samaria. Nós sabemos que os judeus e os samaritanos não se dão bem, nunca se deram bem, a ponto de eles fazerem desvios nas rotas para não passarem dentro das regiões umas dos outros. Nessa ocasião, Jesus senta para descansar no poço de Jacó, na Samaria. Os discípulos vão mais ao longe buscar comida, alimentos, quando se aproxima uma mulher do poço, no meio da região desértica, é um poço importante. E Jesus diz então para aquela mulher para que dê de beber. Ela diz que acha estranho, porque ele se dirige a ela com carinho, e ela sendo uma samaritana, e ele judeu, quebrando uma barreira aí de preconceitos. Lembrando que Jesus sempre dizia que, nesses casos, que não são os sãos que precisam de médicos, são os doentes. Então, o cristão não seleciona pessoas para ajudar, nem para comporem a sua amizade, né? Ele busca exatamente até os mais difíceis, né? Este é um caminho que não é fácil, mas é o caminho que ele nos deixou, né? E a frase aqui, para ela, que nós queremos trazer aos amigos, desta outra fonte de vida que nos compõe. Quando ele diz a ela que a água do poço não mataria a sede dela. Porque aquela água do poço mata a sede do corpo. Mas amanhã ela torna a ter sede. Mas ele tinha uma mensagem a dar a ela, que seria uma água viva, daquelas que ela, ao absorver a mensagem do Cristo, ao tomar esta água, não sentiria mais sede. E além, e aí o aspecto da vida que queremos passar, ela se tornaria uma fonte de água viva para outras pessoas. Então, este é o convite de Jesus para cada um de nós cristãos, ou que estamos tateando a cristandade, ou espíritas, que sejamos esta fonte de água viva para outras pessoas, né? Essa passagem está aqui, toda a história, e aqui, quando ele responde, então, respondeu-lhe Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra
para a vida eterna. A água que jorra se tornará nele. A água viva não jorra só de Jesus. Conforme ele vai nos ensinando com a sua mensagem, cada um de nós se torna esta fonte de água viva para outras pessoas, a que nos rodeiam. E é assim, eventualmente, que a gente se cura, amando, jorrando água viva para outras pessoas. Uma mensagem de carinho, uma mensagem de amor. Ora, quem não vê e não se incomoda sendo cristão, nas ruas, essas mães com faixa, estou com fome, com uma criança de colo. O Santa Cândida é uma mãe indígena, com uma criancinha indígena. Quem não se comove? Isso me lembra irmão X, contando por Chico Xavier uma história de quando foi coroado um dos papas, mais de 100 anos atrás. E na Praça São Pedro, em Roma, no Vaticano, todas as grandes celebridades do mundo político, líderes internacionais, pessoas do mundo todo estavam ali presentes para ver essa celebração que era especial, né? Nesse dia, somente nesse dia, sai um trono que todo ele composto, banhado e ornamentado em ouro. E irmão X vai contando para o Chico Xavier a história, né? Da praça lotada e daquele fim de tarde, as pessoas já indo embora para os seus hotéis estrelados, né? Os carros de luxo, e vão deixando aquele final de tarde com aquele ventinho, as folhas já caminhando aqui e acolá, quando atravessa um senhor que não chamaria atenção, exceto pelo fato de que as suas vestes eram muito simples, e naquele local só haviam pessoas da mais alto gabarito e importância para o evento. Ele passa e se dirige atravessando a praça de São Pedro, lá no Vaticano, e vai até uma esquina próxima que tem ali, na beira do rio. E ali vê uma família, uma mãe, com seus filhos, no cantinho, pedindo esmola. Esse senhor atravessa, portanto, todo o pátio enfeitado, vai até lá, saindo da Praça São Pedro, na esquina, se abaixa e começa a atender aquela mãe e aqueles filhos. A criança para de chorar. A outra criança começa a sorrir. E como se num fenômeno meio mágico ali, inexplicável para aquela mãe, todos se sentiam saciados, a fome já não estava apertando tanto mais. Ele deixa ali umas palavras de carinho, se despede e vai embora. E ela pergunta, mas senhor, eu nem lhe perguntei o nome, me desculpe. Quem é o senhor que veio aqui? Dedica um tempo, um sorriso, um abraço, faz a gente se sentir melhor e de repente sai. Aqui passaram hoje milhares de pessoas e ninguém se abaixou para falar comigo. Jesus, senhor, pelo menos o teu nome. Ele, enquanto saía, disse para ela, alguns me chamam de Pedro, o apóstolo. Era exatamente como o Beto ficamos contando. Foi o Espírito de Pedro, o apóstolo, olhando a nossa sociedade, se dirige àquele ser mais frágil, mais esquecido, mais abandonado, que talvez é como muitos de nós podemos nos sentir aqui e acolá, ou de quando em quando, mais fragilizados, abandonados. E para isso, nós vamos caminhando para o nosso encerramento, para chegar nos pontos que nós queremos refletir. Que dessa natureza de Jesus, nós aprendemos essa frase lapidada do Evangelho segundo o Espiritismo, que essa lei do amor que aprendemos com ele substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Quando essa lei de amor for por nós compreendida, veja, é amar não só aqueles que são amáveis, meu filho, minha filha, meu companheiro, meu pai, minha mãe, eu os amo muito, mas este amor é até instintivo, é até quase espontâneo, é até quase biológico. Estamos falando dessa mensagem de amor, que é você amar e lutar pela vida de pessoas que você nem conhece, eventualmente nem o nome sabe. Dirigir-se e doar-se para elas. Nós não temos uma vida só para sermos perfeitos, temos muitas, né? E é assim que nós aprendemos com os Espíritos nessas questões aqui, que vou pedir licença para ler antes de passarmos à parte final. Quando Kardec pergunta para os Espíritos, a alma tem muitas existências? Corpóreas? Resposta, sim. Todos nós temos muitas existências.
Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo. Kardec pergunta de novo. Parece resultar desse princípio que, após ter deixado o corpo, a alma toma outro. Dito de outra maneira, que ela se reencarna em um novo corpo. É assim que se deve entender? É evidente, diz os Espíritos. Como citando Jesus, é necessário nascer de novo. E qual a finalidade disso? Eles respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Se eu errei, cometi um erro, e não tive tempo de repará-lo, e acontece um acidente fatal, que eu venha a morrer, eu estou arrependido, Deus não vai me dar uma outra chance de reparar o erro? Vai. Deus é pai, é mãe, é justo, é infinitamente justo e bom. Mamãe tem 2 filhos, com uma distância de 1 ano apenas entre eles. Um saudável, lépido, fagueiro, o outro limitado às suas dificuldades físicas. Onde a justiça, a olhar a reencarnação, nós entenderemos um panorama onde Deus sempre será justo. Com uma vida apenas, não há como Deus ser justo. Uma criança não pode sofrer com uma vida apenas. Mas nas muitas vidas, a criança pode passar por experiências, ou a criança, ou o adulto, ou todos nós, que estão no campo dos resgates, das necessidades, gestos todos calculados para o nosso crescimento. E para fechar, o número de existências corpóreas é limitado? Ou vamos encarnar sempre? A resposta é: a cada nova existência, o Espírito dá um passo na cena do progresso. Quando se despojou de todas as impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. Quando se despojar das impurezas. Quais são essas impurezas? Meus melindres, meus preconceitos, minhas raivas, meus julgamentos, meus apontar de dedo, meus gritos, meus impropérios, meus xingamentos, meus destemperos, meus desvios, meus vícios, minhas limitações. Tudo que me prende como um grilhão na vida material terrena, mesmo nós sabendo que todos nós temos condições de ir à frente, de ir em frente, de ir adiante e de superar. E para encerrar, nós gostaríamos de dizer, de lembrar, que nós estamos tão nesse ponto da vida que cada um de nós pudesse refletir, olhando suas tendências, pudesse imaginar que vida será que já teve. Eu peço licença de novo, eu cresci em berço espírita, então era comum em casa, eu pequeno, ver as famílias falarem sobre isso. Eu lembro de ver amigos da minha mãe, casais, do meu pai, e uma dizendo assim: você sabe que eu descobri que eu sou a rainha tal, e esse aqui é o Napoleão, o marido dela. Eu olhei para o marido dela e falei: será? Comecei a ficar desconfiado disso. Porque a minha geração, todo espírito achava sempre que era alguém importante. Eu acho que eu trabalhei ali junto com Allan Kardec. Meu filho, olha quem você é, Daniel. Você estava matando os médiums naquela época. É médium, não é bruxa? Bruxa. Não é isso? A gente sempre acha que foi alguém muito importante. Sem contar que a maioria das pessoas eram plebeias, né? Eram rudes. Né? Quem fomos nós? E se essa pergunta talvez não interesse tanto, porque tem um olhar com o passado que nós não lembramos, graças a Deus, a questão é: quem seremos nós? Quem você quer ser? E para isso, e trouxemos, deixamos por último, uma das teorias que são mais lindas, uma lei natural da vida, que a ciência também, assim como o corpo espiritual, a célula espiritual, a ciência ainda está tateando conhecer. É um conhecimento que nós já temos de maneira cultural, desde os séculos primeiros, de que todos temos protetores. As cidades, os povos, as pessoas faziam orações para esses seus protetores. E agora os Espíritos vêm nos explicar como é que funcionam essa teoria que chamam de anjos guardiães. Quando Kardec pergunta-se qual a missão do Espírito protetor, dizendo nas questões subsequentes que todos nós temos. Então, enquanto nós vamos lendo os slides seguintes, que é a resposta deles, queria que cada um de vocês pensasse: meu Espírito protetor, eu tenho um. Como é que anda o seu contato com ele, suas preces com ele? Qual a missão desse Espírito? Resposta: a de um pai com relação aos filhos, ao de guiar-lhe
o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, encorajá-lo nas suas provas de vida. Deus nos deu a vida, a evolução, a reencarnação, para que não só reparemos erros, mas possamos progredir sempre, ampliando horizontes. E Deus deu uma lei que é típica de uma grande mãe, né? O maior cuida do menor. O Espírito bom e quase perfeito ampara e cuida e zela por nós, espíritos que estamos na caminhada e ainda muito imperfeitos. E eles respondem aqui, peço licença para ler, para nós irmos encerrando esses 2 últimos slides, falando a esse respeito. Peço licença, então. São Luís e São Agostinho respondendo, dizendo, é uma doutrina esta dos anjos guardiães, que pelo seu encanto e doçura deveria converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de teres sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra? Mais sinceros dos amigos que você tem. Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou. E aí, permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Não é linda essa tese? Nós temos. A senhora vem aqui no centro, eu estou em aflição, estou desesperado, o que eu posso fazer? Você compõe, ou é composto de muitas vidas. E especialmente uma delas, um Espírito Protetor, tu tens acesso. E uma prece, uma oração sentida, é o caminho para essa meditação de ouvir a resposta. Já comentamos aqui, aprendemos com o Divaldo Franco, que orar é falar com Deus. Mas meditar é ouvir a resposta. Porque a gente pede, e para a gente tudo é para ontem, é imediatista. A gente não acha que Deus... Faz 2 anos que eu estou pedindo e Deus não me dá emprego. A culpa é de Deus, né? E de repente faltou meditar. E a resposta é os Espíritos nos instruindo, nos intuindo, né? Nos inspirando. Quem não teve uma intuição, faça tal coisa. A gente não vai fazer, não faz. Vai lá para o centro, a gente não vai. Hoje o médico, amigo de Chico Xavier, contando que uma mulher morava perto do centro espírita lá, em Pedro Leopoldo. Era uma garota até jovem, vendedora de ilusões, com uma vida toda equivocada, mas sentia uma vontade de ir ao centro, mas disse que não podia. E ela tinha um cachorrinho. E nas noites de segunda, sexta e sábado, das 8 da noite às 2 da manhã, o cachorrinho sumia. Eu não sabia para onde ele ia. Na verdade, o cachorrinho, depois se soube, ele ia lá no centro espírita, Luiz Gonzaga, e ficava no pé de Chico Xavier enquanto ele psicografava das 8 às 2 da manhã, às segundas, às sextas e aos sábados. O cachorrinho para lá. Um dia que ela pôde descobrir, e ela falou com ele então, falou, Chico, meu cachorro vem para cá. Ele falou assim para ela, você também virá para cá um dia. Ela falou, Chico, agora eu não consigo, eu estou toda confusa. Passa o tempo, pouco tempo, ele disse, pouco mais de um mês. E ela começa a frequentar o centro, se torna uma trabalhadora da casa por décadas. Por décadas. Agasalhar alguém com uma vida assim é um gesto simples de um cristão, que não julga e que vê o potencial de educação naquele ser, que não vê ele adoentado, encolhido hoje,
O amor faz olhar um ser deste e olhando que ele pode amanhã estar sorridente, aberto. Isso que Chico tinha com as pessoas. Especialmente com as pessoas que eram esquecidas pelas demais. Para encerrarmos a última parte, a sequência dessa mensagem dos anjos guardiães, se conhecesseis bem essa verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos. Mas, quantas vezes, no dia solene, não se verá esse anjo constrangido a vos observar? Não te aconselhei isso, entretanto não o fizeste. Não te mostrei o abismo, contudo, nele te precipitaste. Não fiz ecoar a tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Interrogai os vossos anjos guardiães. Estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro. Procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtareis vossas provas e mais felizes tornareis as vossas existências. Vamos, homens, coragem. De uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e pensamentos ocultos. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre. Caminhai. Tendes guias. Segui-os, que não falhareis em atingir a meta, porquanto esta meta é o próprio Deus. Então, essa mensagem que nós queremos trazer para os amigos, enxergar que nós somos uma complexidade de vida. São milhares de anos de desenvolvimento biológico, amparado pelos espíritos luminares, para nós termos a condição de termos o corpo que nós temos hoje. São milhares de vidas que nós vamos caminhando na lei dos karmas para termos a oportunidade que nós estamos tendo hoje, aqui e agora. São milhares de espíritos solares trabalhando em nome de Jesus para atender às nossas demandas de cada um em particular, aqui e hoje, e sempre estarão. Então, que possamos ter esse olhar, lançar esse olhar nessa peça de encerramento de agora, para passar a segunda parte das nossas atividades, que possamos refletir e conversar, cada um com o seu espírito protetor, seu guia, para encontrar respostas que porventura tem buscado, para encontrar-se na plenitude de uma companhia, aqueles de nós que estamos nos sentindo sós. Vamos então elevar nossos pensamentos, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui hoje, pedindo por aqueles amigos que aqui não puderam estar nesta noite, os que estão nos lares, nos abrigos, nos orfanatos, vilanatos, nos hospitais, os que estão nas ruas, os que estão solitários, possam receber este abraço do mundo maior, dos espíritos luminares, cantando em uníssono que nós não estamos sozinhos no universo. Senhor Jesus, nós te pedimos perdão pelos nossos erros, nossas faltas, nossas omissões. Nós te pedimos forças para seguir adiante, sem medo, encarando a razão, testando a nossa fé, buscando a felicidade no sorriso alheio da outra criança, daquela outra senhora. Nosso Mestre Jesus, conduza-nos os passos, ajuda-nos a seguir os passos de luz, na tua direção, na seara desse amor cósmico que a tudo envolve e a todos penetram, com este carinho e com este afeto que vamos sentindo. Nós te rogamos, Mestre amado, que possamos lembrar-nos de conversar, de orar, de meditar com nossos espíritos protetores, para que possamos acertar mais e errar menos, amar mais
e guardar menos raiva, menos rancores, mais perdão, um amor a mais, um perdão a mais, para uma dor a menos. Nós te rogamos auxílio para todos que lhe buscam incansavelmente e apelam por tua presença na saúde de cada um, nos pensamentos de cada um e nos sonhos de todos nós. Ampara-nos hoje e sempre. Que assim seja.